Boas-vindas ao Palco, esse movimento que tem como propósito inspirar mulheres a assumirem o palco de suas vidas e carreiras, sempre com muita coragem, propósito e autenticidade. Eu sou Silvana Toneser, sou psicanalista e mentora em desenvolvimento pessoal. Hoje vamos falar de um tema essencial para quem quer tanto se destacar, quanto para quem deseja ter conexões mais profundas e verdadeiras. E o nosso tema é relacionamentos conscientes. Nossa convidada de hoje tem muita experiência nesse tema, tem muito estudo. Ela é empreendedora, mentora em autoconhecimento e sócia e fundadora da empresa Anabolic Food, Refeições Saudáveis. 11 anos já, quase, de empresa, né? E, além do seu trabalho no empreendedorismo, ela utiliza a poderosa ferramenta do Eneagrama. Vamos explorar um pouco mais aprofundado isso hoje, para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e a construírem relacionamentos mais saudáveis e equilibrados, porque a gente precisa, né? Então, com muita alegria, Kathleen, boas-vindas! Muito obrigada, Silvana. Para mim, uma honra imensa estar aqui com você, partilhando de um conhecimento que eu sou muito apaixonada e que tem o poder de transformar muito as nossas vidas. Então, muito obrigada. E antes de iniciarmos a nossa gravação aqui, a Kathleen já fez um exercício de presença e, enfim, acompanhem aqui o conteúdo dela, depois acompanhem as redes sociais. Vamos colocar aqui abaixo desse vídeo, porque é realmente um conteúdo muito transformador. E nós vamos falar hoje sobre alguns níveis desse processo, né? Eu comigo mesma, é uma redundância, mas de propósito aqui falando, e eu com o outro. E já aproveite e compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga, aquela sua conhecida que precisa evoluir nesse contexto dos relacionamentos, que precisa ser mais consciente de quem ela é e de como são as suas dinâmicas em relação aos outros. Kathleen, vamos lá. Antes de falarmos sobre relacionamentos conscientes, acho importante que a gente conceitue um pouco essa palavra, né? O autoconhecimento, especialmente através do Eneagrama, que é a tua expertise, uma das, né? Sim. Como que a gente pode utilizar isso nos nossos relacionamentos? E também eu gostaria que tu comentasse um pouquinho, contasse um pouco da tua história, da tua jornada dentro do autoconhecimento, porque é uma jornada bem linda, né? Muito maravilhosa. E como que o Eneagrama chegou para você? Então, a minha jornada no autoconhecimento, ela começou num momento em que a minha vida estava passando por uma grande transformação, e uma transformação muito rápida. Então, foi um momento que a Anabolic Food, a minha empresa de alimentação saudável, ela tinha em torno de uns 3 anos, e de repente ela começou a crescer de uma forma muito rápida. Então, nós tínhamos uma equipe muito pequena, nós trabalhávamos em 3, 4 pessoas e, de repente, com essa expansão, a gente entregando as nossas refeições em mais lugares, de repente, a nossa equipe estava em 20 pessoas. Uau. A gente passou de um local, de uma cozinha muito pequenininha, de 50 metros quadrados, para um galpão de 300 metros quadrados. E isso nunca era muito o meu foco, o meu objetivo, ter esse crescimento tão exponencial. Eu só queria ir trabalhando no dia a dia e fazendo a coisa acontecer, mas sem grande proporção assim. Mas graças a Deus aconteceu. Foi diferente daquilo que eu tinha planejado. E aí eu me vi num ambiente totalmente diferente, com muito mais responsabilidades, com mais pessoas ao meu redor, a qual eu precisava liderar. Precisava fazer a gestão das pessoas. E aí eu comecei a sentir uma sensação de muita insegurança, de incapacidade, porque com as minhas habilidades, com aquilo que eu tinha de repertório, eu não ia conseguir fazer com que a empresa continuasse crescendo na proporção que ela estava. E aí eu embarquei numa jornada de buscar me desenvolver, de buscar realmente encontrar aqui as minhas forças, os meus talentos, as minhas aptidões, desenvolver tudo isso para fazer a empresa continuar nessa linha tão crescente. E aí eu me encantei, assim, a primeira vivência que eu tive com o autoconhecimento foi através de um processo de coaching,
onde lá eu conheci a PNL e eu achei fantástico. Foi a primeira vez que eu realmente assim consegui olhar para minha mente e entender que a minha mente ela estava condicionada em cima de crenças, em cima de programações, em cima de processos que eu fui aprendendo e que eu podia, a partir de tudo isso, olhar para tudo isso e reprogramar e fazer com que a minha mentalidade ela tivesse mais alinhada com aquilo que eu verdadeiramente queria, com aquilo que eu realmente precisava para continuar crescendo. Então, veio a PNL, depois a física quântica. Eu vejo assim que as pessoas que buscam esse despertar de consciência, quando se deparam com a física quântica e entendem que os seus pensamentos, seus sentimentos, tudo é energia, e a gente começa, né, a trabalhar, a cuidar disso, foi um momento assim, de grande expansão. E fui buscando novos... Eu tenho um perfil muito curioso, assim, de sempre buscar novas fontes, então fui mergulhando em vários caminhos. E até que eu cheguei num conhecimento que veio através de você, então você sabe que tem um papel muito importante no meu processo de autoconhecimento. Né? Tem sim, tenho a bênção de te conhecer há muito tempo e você também já estava nessa jornada de busca de desenvolvimento pessoal. Em uma das nossas conversas, você apresentou um livro que, para mim, fez muitas mudanças, porque foi com esse livro que eu comecei a entender sobre os diálogos internos, sobre as vozes internas que aconteciam na minha mente. O livro é do Xer aqui, o Inteligência Positiva, e eu tenho um grande... E assim, eu tenho um grande carinho por ele, porque foi o primeiro livro que eu estudei mesmo, eu me aprofundei, eu queria que todo mundo compreendesse ele, porque ele traz essa visão de que nós temos 10 sabotadores internos, cada um com os seus diálogos. E quando eu identifiquei qual que era o meu sabotador, e eu comecei a perceber as falas dele em mim, eu comecei esse processo de me dissociar dessas vozes. Nossa, isso já fez toda a diferença. Eu acho que esse é um dos grandes pontos do autoconhecimento, é quando você para de se identificar com todos esses diálogos internos que você tem e você começa a olhar isso a partir de um outro lugar. Essa voz aqui não é minha, né? Não preciso me influenciar, não preciso escutar essa voz. Deixa eu ir por um outro caminho. Porque se a gente não tem essa consciência, a gente segue tudo aquilo que a gente ouve, né? Então, esse livro, assim, fez toda a diferença e eu apliquei o teste com todas as pessoas ao meu redor, para todo mundo identificar. Quem já foi minha cliente, sempre eu falo desse livro. O meu já está gasto, porque eu empresto, toma, leva. Que legal. Exatamente, porque ele é maravilhoso, assim, demais. E aí passou um bom tempo, eu fui fazendo outras vivências, outros conhecimentos, até que, em janeiro do ano passado... E foi engraçado, porque uma semana antes o meu esposo havia falado assim: eu conheci uma pessoa que falou sobre um curso de Eneagrama e foi uma virada de chave na vida dele. Mas eu acabei não dando tanta bola e eu já tinha escutado o Eneagrama algumas vezes, mas nunca havia me chamado muito a atenção. Sabia que era algo relacionado à personalidade, mas não tinha me aprofundado nisso. Até que uma semana depois do que ele me falou isso, do nada, apareceu no meu Instagram um professor de Eneagrama falando sobre a ferramenta e sobre um curso que ia ter sobre isso. E Sil, quando ele falou sobre o Eneagrama, a fala dele veio de um lugar assim de tanta profundidade, porque a impressão que eu tinha do Eneagrama era mais questões personalidades, mais mecanismos psicológicos, mas ele falou de um lugar tão profundo, assim, de um lugar que vinha assim carregado de uma filosofia profunda, de uma espiritualidade. E como eu estava num momento que eu tinha feito formação de coaching com especialização em hipnose ericksoniana e constelação sistêmica, eu pensei, quero o Eneagrama também como uma ferramenta. E aí, quando eu fui lá fazer essa vivência, eu me encantei. Me encantei porque o Eneagrama é uma ferramenta que envolve tanto essa nossa questão psicológica, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, mas ele traz também muito esse desenvolvimento da nossa parte emocional e da nossa parte espiritual, no sentido de como que a gente pode cada vez mais identificar o nosso próprio ego e caminhar de encontro com a nossa essência. Então, quando eu entendi o meu tipo de personalidade, ele me descreveu completamente e explicou muito do porquê das minhas decisões durante a vida, de como eu construí minha realidade. Eu falei, não, eu preciso levar esse conhecimento para mais pessoas. Que isso fez tanto sentido para mim, quanto mais eu me aprofundar, mais eu me transformo e eu posso transbordar isso
para mais pessoas. Então, por isso que hoje eu trabalho apaixonada assim, pelo Eneagrama. Ele faz parte dos meus processos de autoconhecimento que eu aplico. E é muito interessante, eu fiz o teste. Você fez? Fiz o teste e é muito interessante e realmente é uma maneira como se fosse, assim, de descortinar algumas questões que nós temos internamente. Quando existe uma metodologia, pode ser um teste, como a gente consegue respirar, assim, e pensar, nossa, eu faço isso por isso. Né? E você contou aqui o teu processo, que ele iniciou em uma necessidade. Muita necessidade. Necessidade de gerenciar a tua equipe. Liderar. E saindo um pouco do nosso roteiro aqui, como que você se via antes e agora nessa questão de relacionamentos conscientes? Quando eu não tinha esse suporte do autoconhecimento, na minha liderança, assim, eu percebia que muitas dificuldades eu tinha. E eu percebia até essas dificuldades, mas acabava não tendo, não enxergando uma forma de desenvolver aquilo, não conseguia encontrar um caminho. Depois que eu comecei com o autoconhecimento e trazendo essas ferramentas para mim, ficou muito mais claro para mim como que eu poderia desenvolver. Então, eu comecei a enxergar caminhos de desenvolvimento e conseguir compreender e trabalhar aquilo que eu precisava. Então, assim, por exemplo... Muda a vida, né? Muda totalmente. Então, assim, na minha liderança, por exemplo, antes do autoconhecimento, antes de eu entender muito da minha personalidade, eu tenho uma característica, assim, que eu tenho uma liderança muito otimista, muito positiva. Eu quero todo mundo muito alegre, todo mundo bem. Eu quero que as pessoas estejam todas muito confortáveis, muito envolvidas. E isso é muito bom, porque é uma liderança que eu vejo que essa frequência me traz mais criatividade, mais inovação, eu consigo acessar mais inspiração. Então, as coisas acontecem de uma forma muito leve. Mas tem o oposto disso também, tem um ponto que eu preciso sempre muito cuidar, porque quando a gente tem uma personalidade onde a gente prioriza muito essa harmonia, muito esse envolvimento positivo entre as pessoas, sempre que a gente precisa lidar com um desafio, sempre que a gente precisa tratar de um assunto que não seja tão confortável, sempre que a gente precisa ter uma fala que pode provocar um desconforto em alguém, a minha personalidade quer fugir. Aquela conversa difícil, nossa, eu preciso evitar. E quando eu não tinha esse conhecimento, eu acabava muitas vezes tendo essa dificuldade e acabava deixando passar. Então, muitas vezes eu via pessoas que trabalhavam comigo tendo uma atitude não adequada ou deixando de fazer algo que era necessário, mas para não provocar desconforto, eu acabava passando. E para ser boazinha, porque é muito aquela personalidade do ser boazinha, né? Vai deixando passar. Até que chega um momento que as coisas tomam uma proporção em que você precisa ter uma postura mais rígida. E daí, quando havia essa postura... Aí, de boazinha, já virava vilã, porque as pessoas se assustavam daí. Sim. Quando ia tomar aquela atitude, muitas vezes não tomava da melhor forma por não ter isso desenvolvido dentro de si. Então, hoje eu já tenho uma outra tratativa. Eu consigo perceber quando a minha personalidade está, querendo fugir. Isso é uma situação, né? Tem várias. Muito interessante. Eu não vou dizer aqui quais são os meus perfis para vocês não ficarem assustadas, mas a Kathleen sabe. Ô, Kathleen, para aquelas mulheres que ainda não estão muito familiarizadas com esse termo, eventualmente já viram algo nas redes sociais, explica para nós, assim, de uma forma resumida, como que o Eneagrama, como é que é o Eneagrama e como que ele pode ser utilizado para esse entendimento de nós mesmas. Eu me comporto assim por causa disso. Então, como que funciona essa dinâmica? Perfeito. Então, assim, o Eneagrama, como eu disse, ele é uma ferramenta de desenvolvimento, tanto psicológico, quanto emocional, quanto espiritual. Então, ele é representado aqui com um símbolo, um círculo, um triângulo e uma hexáde, e esse símbolo ele mostra para nós que existem 9 tipos de personalidades humanas. Cada personalidade, ela tem o seu conjunto de características, ou seja, ela tem as suas tendências de pensamento, as suas tendências de comportamento, ela tem os seus maiores conflitos, os seus maiores desafios, os seus maiores medos, as emoções que você mais tende a vivenciar também é de acordo com a tua personalidade. Eu vejo, assim, o nosso tipo de personalidade como o nosso software mental. Como se fosse esse nosso aparato aqui, e ele determina
a forma como a gente, muito da forma como a gente pensa, como a gente reage, como a gente se comunica, como a gente se relaciona com as pessoas. Então, muito daquilo que a gente faz de escolhas na nossa vida é de acordo com a nossa personalidade. E que se nós não temos esse conhecimento, a gente muitas vezes age de forma automática. Muitas vezes a gente acaba agindo através desses mecanismos da personalidade, de um modo inconsciente, como a gente fala assim, de um modo automático, e não percebe que se a gente tivesse conhecimento sobre a nossa personalidade, talvez a gente faria outras escolhas. Quem sabe a gente teria outras reações. Então, o Eneagrama, ele vem para te mostrar, ó, esse é o teu sistema operacional, esse é o teu modus operandi. Então, muitas coisas a gente faz e a gente não percebe. Para a gente é tão natural ser daquela forma que a gente não percebe que, opa, mas eu posso ser de uma outra forma. E daí, quando você tem essa consciência de que é a tua personalidade, isso te coloca num outro lugar. Então, o Eneagrama, ele vem e faz com que você se auto-observe num nível muito superior. Então, a tua personalidade também, ela é como se fosse o teu filtro pelos quais você interage e interpreta o mundo. Então, é como se fosse os óculos. Isso. Então, você só tem consciência de que você está usando o óculos se você conhece ele, conhece esses filtros. Senão, você vive a vida com eles, interpreta tudo através deles e acaba não vendo a vida como ela realmente é, nem vendo a si mesmo como você verdadeiramente é. Então, ter essa consciência do teu tipo de personalidade faz com que você tenha mais lucidez. Eu vejo muito isso, assim, a lucidez é uma palavra-chave, assim, você se vê mais lúcido. E assim, é uma coisa assim que eu sou encantada, porque por mais que ele mostre todas essas características mais mecânicas de si mesmo, mais inconscientes, ele revela muito o nosso ego, assim. Então, essa camada mais superficial de quem somos, ele revela, ele traz essa revelação. Mas ele também traz a revelação daquilo que a gente tem de mais elevado dentro de nós. Ele traz também essas informações daquilo que a gente tem em essência, das nossas virtudes, dos nossos pensamentos mais elevados, quando a gente está com a mente equilibrada, quais são os pensamentos que a gente acessa, quando o nosso coração está limpo, está leve, está equilibrado, quais as emoções que a gente pode vivenciar, ele também traz. Então, imagina como se fosse um mapa, um termômetro. Então, ele te mostra o teu lado mais denso, mas ele também te mostra o teu lado mais luz. Então, você consegue identificar qual nível de consciência você está. Estou mais próximo da minha essência ou mais próximo do meu ego, a partir da visão que ele traz sobre os comportamentos, as características da tua personalidade. É fantástico, assim. Fantástico. Foi um divisor de águas. E eu acredito que o caminho não é negar essa sombra. Porque tem um poema do Miguel Torga, até coloquei aqui na nossa folha aqui, no nosso roteiro, porque eu acho muito interessante, e eu vi isso em um curso que eu fiz há algum tempo atrás. O curso era sobre felicidade, autoconhecimento, felicidade, e o professor, na ocasião, ele trouxe um trecho desse poema, onde ele diz assim, ó, me confesso em ser charco e luar de charco, a mistura. Ele é gaúcho e lá eles colocam o nome de charco para aquele lodo. Entendi. Então, qual é a correlação que ele fez? Que ao mesmo tempo que o luar, ele bate ali naquele lodo e fica lindo, aquela coisa reluzente, ao mesmo tempo aquilo está abaixo. E o autoconhecimento é muito interessante porque você mexe naquele lodo. E por um dado momento você não verá mais o luar, mas sim você verá o que está abaixo naquela superfície, naquele lodo que tem um cheiro, que tem coisas ali que não são exatamente confortáveis, mas que são necessárias para que haja essa percepção que há um todo. Sim. E pegando esse gancho, eu disse que ia te perguntar isso aqui, para explicar para as pessoas o que é esse despertar da consciência. A gente pode dizer que está relacionado a olhar um pouco mais para o luar e menos para o charco, dentro desse contexto? Sim. Então, hoje nós temos uma percepção sobre quem nós somos e nós operamos em um nível de consciência. A grande maioria da humanidade vive num nível de consciência onde
está tão distraído com aquilo que o mundo exterior está trazendo. Então, a gente tem os nossos papéis e a gente vive para atender as demandas desses papéis. Então, esse seria o nosso modo automático. A gente não está nem muito olhando para o lodo, acho que nem muito olhando para o luar, assim, né? A gente está num formato muito, muito distraído. E a gente tem um senso de quem nós somos que foi baseado em tudo que a gente foi aprendendo. Só que chega um momento da nossa vida, e isso faz parte do nosso processo de evolução, então, que seria o natural chegar num momento da nossa vida em que a gente começa muito a se questionar, a buscar entender mais para que eu realmente estou aqui? Essa pessoa que eu estou sendo, eu tenho a sensação de que não é a pessoa que eu sinto que eu posso ser. Aquela crise da meia-idade onde a gente começa a sentir que o nosso eu atual não está expressando aquilo que a gente sente que é capaz de trazer para o mundo. E o despertar da consciência real acontece quando você passa desse questionamento e passa a buscar. Olhar para aquilo que está nesse lodo, porque você entende que sem olhar para esse lodo, você não tem estrutura para você cada vez mais admirar esse luar e estar mais próximo, talvez, desse luar. Porque o que está ali nesse lodo é todo um material ao qual você precisa aprender, você precisa ressignificar, você precisa se libertar, você precisa mergulhar nesse lodo, que seriam as nossas feridas, na nossa parte mais sombria, entender esse nosso ego, porque esse lodo está muito baseado naquilo que o nosso ego humano muitas vezes construiu para nós ao longo da nossa vida. Enfim. E aí a gente precisa fazer esse trabalho de limpar mesmo, de organizar e de liberar aquilo que você precisa para ter realmente estrutura para você ir para um novo nível de identidade. Então, despertar é isso, é ter essa coragem realmente de se aprofundar dentro de si, olhar para aspectos que você jamais olharia e jamais teria vontade de olhar se quisesse continuar vivendo nesse modo automático. E é muitas vezes doloroso, a gente se suja bastante, entra em muitos conflitos, às vezes pensa para que tudo isso, mas eu acredito, eu tenho uma crença assim norteadora para mim, Sil. Todos nós estamos aqui para evoluir. Todos nós estamos aqui para despertar a consciência. E para ir para um novo nível de identidade, uma identidade mais alinhada com a nossa essência. E é preciso coragem para isso. E alguns de nós vai despertar e vai buscar, outros talvez não seja o momento de fazer nessa existência isso. Mas que todos nós estamos aqui para evoluir, eu acredito profundamente. Todos nós estamos aqui para alcançar algo mais elevado de nós mesmos, para lapidar a nós mesmos, para fazer esse trabalho interno de lapidação. E vai precisar, sim, se mergulhar em onde você não quer, mas vale a pena. Vale a pena. Então, esse processo ele pode ser desencadeado por um momento de dor, por um momento de uma perda, de um momento que a pessoa ela pode precisar de um insight ou de um estímulo externo. Podemos dizer assim? Exatamente. Eu vejo que os nossos maiores desafios, as maiores dores da nossa vida são portas de entrada para o autoconhecimento. No meu caso, foi a minha insegurança. Se não fosse a minha insegurança, não sei se eu teria entrado nesse momento da minha vida no autoconhecimento. Então, era uma dor minha. Então, foi ela que me impulsionou. E para muitas pessoas que eu vejo, acho que quando a vida começa a entrar em ruptura, quando as coisas começam a se desestruturar com mais intensidade, a pessoa precisa daquele choque. Porque eu acho que são tudo meio que choques energéticos. Então, tu passa por uma grande dor, por uma grande perda. Se você saber usar a densidade energética que aquilo vem, aquilo pode te levar para um outro lugar. Mas precisa ver essa escolha, precisa saber aproveitar esse momento. E você comentou que no Enneagrama, então, são 9 personalidades e que todas elas têm características específicas. Exatamente. E algo que você comentou, que de repente a gente pode falar aqui para quem está nos acompanhando, em relação a, por exemplo, eu evito conversas difíceis. Ou então eu tenho insegurança, a gente pode chamar isso de talvez um vício emocional ou uma crença. E quando isso é encontrado através do Enneagrama, a pessoa pode tomar consciência
desse efeito. aspecto Desse dela. efeito. O que Exatamente. mais que no dia a dia, assim, vamos imaginar que a pessoa não fez o teste, ela não tem ainda muito conhecimento sobre isso, mas o que que a pessoa pode começar a identificar como um vício emocional? Essa questão do vício emocional é bem legal, assim, porque o Enneagrama traz que é como se o nosso coração inconsciente, ele tivesse viciado em algumas emoções. E isso quer dizer que você, dependendo da tua personalidade, vai vivenciar, vai trazer aquelas emoções, o teu ambiente interno, ele vai estar vivenciando aquelas emoções com mais frequência. Então, por exemplo, tem um tipo de personalidade que ele tem esse vício emocional da ira. Então, são pessoas que elas vão acessar a ira com mais facilidade. Você vai perceber isso no teu dia a dia. Alguém faz alguma coisa que te deixa desconfortável. Tirou um negocinho do lugar. Tirou o negocinho do lugar, você fica já aquela ira você acessa. Uma outra pessoa com outro tipo de personalidade às vezes não vai dar bola. Mas se as coisas começam a te irritar com muita facilidade, quando você começa a sentir esse ressentimento e aí aquilo fica nutrindo teus pensamentos, você fica ruminando aquela raiva por muito tempo, pode ser de acordo com a tua personalidade. E você saber disso, você já consegue caminhar para um outro lugar. Você já começa... A raiva se torna uma plaquinha sinalizadora para você. Olha aí a minha personalidade entrando em ação de novo. Calma aí, deixa eu respirar. Porque assim, ó, por exemplo, essa personalidade que é a raiva ela tá quando você acessa a raiva quando você tá num nível de consciência mais denso. Mas ela tem o oposto também, que é a pura aceitação, que é a pura serenidade dentro como essência dela. Então, quando ela tá com raiva, se ela tem esse conhecimento bem enraizado dentro de si, ela, peraí, deixa eu caminhar para minha essência, deixa eu respirar, deixa eu adotar de práticas, deixa eu botar o pé na terra, deixa eu fazer um movimento aqui que vai me fazer me aproximar um pouquinho que seja aqui da minha essência para entrar nesse estado de aceitação. Então, esse é um tipo de personalidade. Outro, ele sente o medo com muita frequência, e o medo que gera ansiedade. Então, são pessoas que sempre vão acreditar, que tendem a acreditar que alguma coisa pode dar errado. São muito desconfiadas, são muito precavidas, parece que um risco iminente vai sempre acontecer. Então, se a pessoa vive refém desse vício emocional, tudo aquilo que alguém vir contar para ela vai tender a ser meio pessimista. Isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Ai, não, acho que não é bem assim. Mas essa pessoa, o que ela tá querendo realmente com isso? Ela sempre vai trazer falas que refletem esse medo, essa desconfiança, essa ansiedade. E viver com medo é viver ansioso. Então, se você tem esse conhecimento, sabe que isso vem da tua personalidade, toda vez que esse medo bater, calma aí, minha personalidade está pegando aqui. Será que eu olho para essa situação com esse olhar ou eu vou buscar um outro olhar? Então, só o fato de você frear e se questionar e mudar esse ambiente interno, nossa, isso já te coloca num outro lugar, numa outra escolha, numa outra tratativa. Então, as tuas emoções, elas viram plaquinhas sinalizadoras. Por exemplo, assim, a minha, né? Vou confessar a minha aqui, né? O meu vício emocional é a gula. E é a gula no sentido de que parece que sempre tá em falta de alguma coisa. Parece que sempre ainda precisa acontecer alguma coisa para aí sim a coisa dar certo. Eu preciso ainda de mais... na minha jornada de autoconhecimento, por exemplo. Eu preciso ainda daquele curso. Aí sim eu vou estar pronta. Mas eu preciso agora de um livro. Mas eu preciso agora acompanhar essa pessoa. Aí sim. Então é uma gula, é uma falta. É como se... E se eu não tenho essa consciência... Se eu vou o tempo todo ficar consumindo as coisas, eu vou ficar o tempo todo trazendo mais coisas para dentro, sendo que não é esse o caminho. Vira uma autossabotagem? Total. Porque daí é como se... esse é quando? Então, assim, é uma fuga. Então, eu também tenho um vício de fugir das dores, fugir de coisas desconfortáveis. Então, como eu tenho essa consciência, eu consigo encarar as coisas de um outro lugar. Não falta nada. É isso, vamos se aprofundar nisso e é isso. Precisa falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Então, vamos estruturar uma conversa, mas são posturas que eu só consegui adotar e que eu vejo que muitas pessoas que eu faço os atendimentos e que identificam o seu vício emocional são posturas que elas só conseguiram adquirir depois dessas tomadas de consciência, porque antes estava muito no modo automático e sendo
levado, sendo sequestrado por esses vícios emocionais. E o nosso estado interno é diante das nossas emoções. Precisa buscar essa gestão das emoções. Por um processo de autoconhecimento, é fundamental você cuidar do teu ambiente interno. Porque é de acordo com como está o teu ambiente interno, o teu estado emocional, é que está o teu nível de consciência. Quanto mais elevado o teu nível de consciência, mais você consegue administrar as tuas emoções, olhar isso a partir de um outro lugar. Quanto mais baixo o nível de consciência, mais você é tomado pelas tuas emoções. Porque tem a visão da neurociência disso também, né, Kathleen? Que quando você tem uma emoção, quando você, enfim, tem uma percepção do mundo ou direcionado pelas suas crenças, uma situação que acontece e você tem ali uma emoção, pode ser uma emoção de um vício emocional ou pode ser uma emoção, enfim, positiva ou negativa, mas sempre haverá o equivalente químico no nosso corpo, direcionando o nosso sistema 1, né, o que é o sistema autônomo. Então, independente se você está com a emoção do medo, porque é um medo real, ou é um medo que vem, né, de uma crença ou de um vício emocional, em ambas as situações você terá aumento de cortisol, outros hormônios, neurotransmissores. É como se o nosso corpo ele injetasse drogas em nós para que nós possamos ter uma ação correspondente àquela emoção. Exatamente. E aí, dependendo, a pessoa pode passar muito tempo com isso e ela começa a desenvolver hipertensão, outras doenças, né, diabetes, enfim, porque ela está vivendo como se ela sempre fosse entrar em uma luta. Exato. Que é algo que está sendo desencadeado por esse pensamento, essa maneira como ela enxerga o mundo. Exatamente. Né? E o Enneagrama também, linkando com essa questão das doenças, é interessante porque até dependendo os tipos de personalidade, tem doenças que eles acessam mais, que eles têm a tendência de desenvolver mais justamente por causa disso. Porque ele vivencia aqueles pensamentos de forma repetida, gerando aqueles sentimentos, gerando aquelas emoções, trazendo todo esse desenvolvimento, essa liberação de toxinas, que faz com que ele desencadeie determinadas doenças. Perfeito. E a gente entende que o autoconhecimento é a base. Muito. E aí a gente pode abrir agora... obviamente que existem outros perfis, outros vícios emocionais, outras maneiras de enxergar o mundo, mas recomendo que vocês busquem também esse conhecimento. Vamos falar um pouco sobre o quanto que esse autoconhecimento, essa maneira de nos olharmos de forma funcional, entendendo quem somos, e também através dessa metodologia do Enneagrama, como que isso pode nos ajudar, né? Ou ajudar a nossa audiência aqui a lidar melhor com os próprios sentimentos e desafios e também em relação ao outro, em relação aos outros. Eu acredito muito que a qualidade de relacionamento que você tem consigo mesmo é também a qualidade de relacionamento que você vai ter com as outras pessoas. Ou seja, se você vive num um ambiente interno, numa relação interna conflituosa, com vários diálogos que te colocam num lugar de crítica, num lugar de culpa, onde você internamente não consegue administrar bem as suas emoções, naturalmente isso vai refletir com as relações que você constrói na sua vida. Então, a partir do momento que você começa a entender o teu mundo interior, a partir do momento que você consegue entender quais que são os teus sistemas de crenças, quais são as suas feridas emocionais, como que a tua personalidade ela tende a se comportar, a reagir, a partir do momento que você começa a trabalhar com tudo isso internamente e organizar, porque é um trabalho de organização, de autolapidação. Naturalmente, isso vai refletir na relação que você tem com as pessoas. E algo assim que eu acho muito bonito, que trazendo o Enneagrama, ele, antes de tudo, para mim, assim, ele é uma ferramenta de compaixão. Porque a partir do momento que você entende que você vem para esse mundo e você recebe esses sistemas, esse modus operantes, e você percebe que muitas vezes você é refém desses mecanismos automáticos.
Você é refém dessa máquina interna. Você age de forma totalmente inconsciente. Então, você tem essa compaixão mais por si mesmo e, consequentemente, sobre o outro. Então, você começa a olhar as outras pessoas à tua volta, as pessoas que você se relaciona, e você não vê só o comportamento delas. Você não vê só a fala delas, mas você busca compreender quais são os motivadores que estão por trás disso. O porquê que ela está agindo daquela forma. Por que ela está tendo aquele pensamento, aquele desejo, aquele medo, aquele anseio? Então, ela expande o teu olhar. Então, não só o Eneagrama, mas tantas ferramentas Outras, de né? autoconhecimento que tem, te faz ter essa visão mais sistêmica. Então, você sai daquela visão, muitas vezes, que a gente tem tão fixa do comportamento do outro, das escolhas do outro, e a gente começa a entender o que está por trás disso, quais são as razões. E aí, em vez da gente ficar muitas vezes naquela posição de criticar o outro, de julgar ele, de não aceitar aquilo que ele traz, você consegue transitar muitas vezes para um lugar onde você consegue auxiliar a outra pessoa a ver a inconsciência dela. Você começa a ser um agente de transformação na vida do outro e sinalizar para o outro, né, aqui essa fala veio a partir de uma ferida, essa fala veio a partir de um mecanismo da sua personalidade. Isso traz mais leveza para as relações. Quando o casal, né, trazendo a relação mais afetiva, mas quando o casal tem esse conhecimento, os dois sabem um pouquinho mais sobre os mecanismos de funcionamento um do outro, tem esse mapa do funcionamento um do outro, torna tudo mais leve, porque fica mais fácil você sinalizar quando o outro tá tendo uma atitude não tão adequada, quando o outro tá tendo um ponto de vista um pouquinho desajustado. Então, os dois conseguem expor um pro outro com muito mais facilidade. Isso fortalece muito a relação, não só afetiva, mas todas as relações que a gente tem na nossa vida. Então, todas as pessoas próximas de mim, eu sempre trouxe esse conhecimento para elas, e eu vejo assim nas minhas amizades, principalmente, o quanto que a gente brinca uma com os pontos de desenvolvimento, com as melhorias de cada uma, a gente consegue tratar isso com mais leveza, sabendo que isso vem de um lugar, vem desses mecanismos da personalidade. Então, torna tudo mais fácil, muito mais leve. E o autoconhecimento, os relacionamentos são uma ferramenta também de autoconhecimento, né? Muito. Eu acredito, sim, eu gosto muito da expressão de que, assim, os nossos relacionamentos, eles são palcos para a cura da alma. Eu acho isso tão lindo, né? Porque se você tiver essa consciência de que dentro da tua relação, o outro, ele vai muitas vezes refletir aquilo que você internamente precisa trabalhar, mas que você não consegue enxergar, porque a gente tem muitos pontos cegos. Então, se você entende que o outro tá ali refletindo algo, e que o outro também tá passando por um processo de evolução, assim como você. O outro também tem os seus pontos cegos, também tem os seus pontos de melhoria, também tem os seus desejos de evolução. Então, quando ambos têm essa visão, a relação se torna muita cura, um palco assim, para muitas curas da nossa alma. Que lindo. É lindo. Muito lindo mesmo. A gente observa que é um lugar que você se coloca de estar menos reativo, porque no decorrer da nossa vida e estando nesse local de... como é que você falou antes mesmo? De automático. Estando no automático, nessa manada, digamos, nesse comportamento de grupo, você apenas reage. E até tem algo que às vezes é colocado... em alguns grupos que eu frequento, onde a gente estuda os contos de fada, né? Tem um grupo que eu participo que é a psicanálise dos contos de fadas, enfim. E dependendo da maneira como se conta uma história, ela pode ter uma interpretação totalmente diferente. E, eventualmente, eu posso estar chateada com o comportamento de uma pessoa. E se eu estou nesse modo mais reativo, sem entender, sem esse entendimento, eu vou xingar aquela pessoa, vou ficar chateada com ela, não falo mais com ela, vou bloquear ela no WhatsApp. Mas será que ela fez aquilo intencionalmente? Né? Será que ela... enfim, fez aquilo por mal? Eu mesma me coloco nesse local de... Às vezes eu faço algumas coisas que ressoam para as outras pessoas, assim, olha,
você não me deu valor aqui, ou você esqueceu de fazer isso aqui, mas eu não fiz por mal, realmente. Então, é avaliar que, assim como no seu local existe um ser humano, no outro também existe, vivendo seus desafios, as suas pautas, né? As suas evoluções. Exatamente. E ainda dentro desse contexto de relacionamento consciente, tu abordou ali uma questão sobre o relacionamento entre casais. Tem também esse relacionamento, como você falou, da tua busca no início, né? De ser uma líder melhor. Como que o Enneagrama pode auxiliar, assim, nesse desenvolvimento, para você, nessa tratativa com a equipe? Então, com a equipe é muito legal, porque cada pessoa tem os seus talentos, tem as áreas onde ela performa melhor, tem o seu ambiente de trabalho onde ela vai se sentir mais confortável. Então, cada personalidade, ele tem o seu condicionamento, onde ele vai estar trabalhando melhor, onde ele vai se sentir mais confortável para expor tudo aquilo que ele tem de talento, de aptidão. Então, com o Enneagrama, você consegue realmente alinhar a personalidade da pessoa, aquilo que ela tem de melhor, exatamente com a função. Exatamente com a área dela. Então, essa questão, a comunicação com o colaborador, ela fica muito mais facilitada, porque cada tipo de personalidade tem o seu estilo de feedback, vamos dizer assim. Uma forma ao qual ele recebe aquele feedback de uma forma mais assertiva para ele e que aquele feedback vai realmente impulsionar. Então, você consegue, como líder, ajustar o teu estilo de comunicação, ajustar o teu estilo de feedback para que aquela pessoa realmente compreenda aquilo que você quer passar e realmente faça as mudanças e faça o trabalho que precisa ser feito. Então, ele traz muito esse alinhamento. E também um ponto bem importante, Sil, é o fato de que quando numa equipe um conhece o tipo de perfil do outro, se há mais harmonia, se há mais compreensão entre as pessoas. Por exemplo, o Anderson, que é o meu esposo e também meu sócio, ele tem um tipo de personalidade ao qual a gente já sabe que ele é mais reativo, às vezes mais impulsivo. Ele traz umas falas, às vezes, mais carregadas com energia, assim, com mais intensidade, né? E aí, como a gente entende isso, como a gente entende a personalidade dele, entende o mecanismo dele, quando ele traz essa reatividade, o que antes, se não tivesse esse conhecimento, poderia... Poxa, né? Por que falar assim? Por que falar tão alto? Para que falar com essa intensidade? Hoje a gente consegue olhar... Mas eu não fiz nada. Sim, ele fala, meu... Já se magoa, né? E não, hoje como a gente tem esse conhecimento, quando ele tem essa reação, tá tudo certo, tá tudo bem. Depois ele né, vai recobrar a sua consciência e vai ter uma outra tratativa. Mas aí acaba aquele lugar de muitas vezes as pessoas ficarem magoadas e ficarem julgando o comportamento do outro, achando que às vezes é pessoal, às vezes é só personalidade e tá tudo bem. Então, isso traz uma leveza, né? Traz leveza. E assim, daí acaba sendo também agente de transformação, de evolução na vida do outro. Porque o outro pode sinalizar, olha aí, né? Tua personalidade te pegou, peraí, deixa eu, né? Vamos voltar aqui pra consciência. Vamos respirar, vamos, né? Então, assim, é natural. Cada um tem os seus tipos de comportamentos, tem as suas tendências de comportamentos, de pensamentos, de interpretações, vê o mundo de determinada forma. E se você tem essa capacidade de olhar para isso e organizar essas pessoas e alinhar elas, isso é tão positivo para a evolução delas como para a empresa também. Então, trazer ferramentas assim, como o Enneagrama para dentro da organização, leva para um outro nível, assim. Realmente, assim, isso traz um crescimento mútuo, tanto para o colaborador quanto para a empresa. É fantástico, porque é uma dificuldade você gerenciar o time, fazer com que as pessoas se entendam, porque
Principalmente se a pessoa está nesse modo mais reativo, ela não vai abstrair, né? Que a pessoa não falou pra ela, falou pra mim. Aí geram muitas coisas, um fala daqui, outro fala dali, e você, como líder, precisa gerenciar isso em prol do bem comum. Sim, exatamente. E assim, saber, uma coisa assim que eu acho incrível também, é você extrair o que aquela pessoa se entende melhor, de maior talento. Então, você ter essa habilidade de mostrar, fazer a pessoa até descobrir qual que é a sua maior aptidão, quais que são as suas características únicas, aquilo que ela tem assim de mais precioso e colocar isso a serviço. Meu Deus, é maravilhoso. E todos nós, no fundo, o que nós desejamos é colocar o que a gente tem de melhor a serviço, né? É trazer os nossos talentos para servir ao mundo, para servir ao coletivo. Então, conseguir direcionar para esse caminho, de trazer isso, nossa, isso traz uma sensação de realização, de alegria no trabalho imensa. Então, o autoconhecimento dentro das lideranças, assim... É muito bonito esse processo de florescimento, assim, em geral. A gente pode dizer que um dos aspectos de você ter relacionamentos mais conscientes também está ligado a... Não sei se eu poderia usar essa palavra, mas a domar um pouquinho o ego. Muito. Porque e sair desse local de que tudo gira em torno do meu próprio umbigo. Se alguém falou alguma coisa, foi pra mim. Se alguém deixou de fazer alguma coisa, foi pra mim. A pessoa olhou atravessado, mas foi pra mim. Envolve isso também? Totalmente, totalmente. Eu venho de uma linha de autoconhecimento, onde eu me aprofundei muito na obra de Eckhart Tolle, e ele traz muito essa questão do ego. Aliás, assim, o grande salto do autoconhecimento, ele acontece muito quando a gente compreende o nosso ego. E aí a gente começa a entender que todas essas falas que às vezes vêm carregadas dessa não aceitação, dessa crítica, desse julgamento, dessa vaidade, desse orgulho, vem proveniente do nosso ego. Então, se você tem essa consciência de identificar o seu próprio ego, e você ir para um lugar de mais consciência, você vai ver o quanto que o nosso ego nos controla, nos domina muito, muito mais do que nós imaginamos. Você até trouxe aqui, né? Eu trouxe, dos livros, assim, esse daqui esse que foi também, assim, um grande marco, um novo mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Foi ele, assim, que me trouxe uma visão muito clara do que é o ego humano. E esse é o nosso grande mal, assim, a nossa identificação com o nosso ego. A gente precisa domar ele. Domar realmente. Porque eliminar o nosso ego jamais. A gente precisa dele. Ele é a nossa instância reguladora, exatamente. né? Se nós não tivéssemos ele, a gente não estava aqui vivos. Então, a gente precisa. Mas ele precisa ser o nosso servo, não o nosso mestre. Ô, Kathleen, a gente recebeu algumas perguntas aqui. Eu vou trazer das nossas seguidoras, das minhas seguidoras. Elas colocaram assim. Maravilha. Eu falei para deixar uma pergunta para responder aqui durante esse episódio. E uma seguidora colocou assim: que uma dificuldade que ela tem é de se permitir a entrar em um relacionamento tanto amoroso como de amizade. Perfeito. Essa resistência, esse medo que a gente tem de entrar numa relação pode vir de alguns lugares. Um lugar que eu vejo muito é quando a gente passa por experiências dentro de outras relações, que isso acaba deixando marcas, feridas, e que por medo inconsciente a gente acaba evitando entrar numa nova relação para não sofrer novamente aquela dor. Então, um ponto principal é buscar entender, compreender de onde que vem essa dor, essa ferida. E precisa ter trabalhado e precisa passar por processos terapêuticos para acessar essa emoção e fazer a liberação dela. Então, eu sempre trago muito, assim, esses trabalhos terapêuticos, de acessar, de realmente trazer essa ferida à tona é necessário, porque é difícil conseguir se libertar desses medos sem fazer esse processo. E outra coisa também que o Eneagrama nos traz é que tem tipos de personalidade que eles têm mais resistência, um pouquinho mais de preguiça, assim, para se relacionar muito com as outras pessoas, mas daí não é medo, né? É uma certa desengajamento, assim, de querer. E outro fato também é que nós temos
como uma das nossas forças da nossa vida, a gente chama do instinto social, que é essa força que nós temos dentro de nós, que nos impulsiona a nos conectar com pessoas, a fazer parte de grupos, a estar realmente com outras pessoas, a querer muito essa conexão e essa proximidade com as outras pessoas. E todos nós temos essa força, são 3 forças, e quando essa força está um pouquinho fraca, quando esse combustível está um pouquinho mais baixo em nós, e nós não estamos recebendo essa energia social, a gente acaba evitando realmente ter contatos, porque a gente não sente necessário. Então, assim, tem que entender ela assim, você não se relaciona, você não se permite, porque você tem medo de se machucar, ou você não se permite porque aquilo não parece que não te faz falta, você não tem vontade de fazer aquilo. Precisa tá bem assim. Tô bem assim. Entendo que seria importante ter mais relações. Mas, tá tão bom assim, eu tô bem comigo mesmo, tá tudo certo. Então, identificar de onde que vem. E, assim, uma coisa bem legal que... Apesar de eu ter um instinto social mais forte, eu gostar de estar com pessoas, eu também tenho uma preferência muito grande de fazer os meus processos mais sozinhas. Porém, depois que eu comecei a praticar mais, a participar de eventos com mais pessoas, principalmente mulheres, e estar mais conectada com mais pessoas, eu percebi que muitos processos de autoconhecimento, processos de cura acontecem no coletivo. Então, é bem importante a gente trazer esse ambiente de coletividade para a nossa vida também, porque tem coisas que só acontecem com mais pessoas juntos. Então, é importante. É importante. Até pensando nessa questão da autorregulação, tem uma ideia, assim, uma historinha, que você ser uma pessoa zen, super tranquila, né, meditando lá no meio da floresta, com a aguinha caindo ao lado aqui, é fácil, né? Você estar num estado de presença e elevação. Agora, você estar num ambiente de trabalho com uma pessoa que não está ali muito feliz com a sua presença e você sabe que outras falaram alguma coisa de você nesse lugar, é que você tem o desafio de manter ali a sua plenitude, né? Exatamente. Então, assim, relacionamento é vida. E pra gente evoluir, se desenvolver na vida, precisa que o outro nos traga algumas coisas, que o outro gatilhe em nós alguns aspectos que a gente só vai conseguir trabalhar quando o outro gatilhar. Então, desafio. E mais uma aqui. O que é relacionamento consciente? Como é que eu sei que os meus relacionamentos são conscientes? Nossa, então um relacionamento consciente pra mim é quando ele sai desse modo reativo, como você trouxe, quando a gente sai desse bate-rebate. Quando a pessoa fala e você já rebate instantaneamente, sem processar realmente aquilo que a pessoa tá falando. Então, isso dali... existem muitos relacionamentos que é só nessa reação. Outro, um ponto bem legal, bem importante. Quando você não fica guardando por muito tempo coisas que... situações que te causaram desconforto e você evita tocar naquele assunto e você fica carregando isso por muito tempo. Para mim, uma relação consciente é quando acontecem situações desafiadoras, que é natural acontecer, porque o relacionamento é a nossa maior escola e existem provas para isso. Então, quando acontecem esses desafios, você tem essa capacidade, identificar quando é o seu ego que está criando todo esse descontentamento e você demonstrando toda a sua vulnerabilidade, se necessário, você com muita consciência e lá, precisamos conversar sobre isso e vamos buscar conversar isso da forma mais consciente e mais racional possível, quando as emoções não ficam tomando conta. Então, isso também é o fato de não deixar coisas que não estão legais entre o casal, entre a relação, ficar se perpetuando durante muito tempo. Ficar segurando as coisas. Eu vejo que essa falta de comunicação mais transparente é um grande problema. Então, o relacionamento consciente tem esse espaço sagrado de que ambos podem expor o que cada um está sentindo e conseguir expor em que o outro não vá debater aquilo, não vá criticar aquilo, não vai ajudar a julgar, mas vai buscar de alguma forma acolher, compreender. Vamos olhar para isso a partir de um outro lugar. Então, relacionamento consciente, ambos têm esse espaço
de abertura, se sentem confortáveis para falar e ambos vão buscar encontrar uma nova percepção sobre aquela situação. Interessante. Exato, sim. Ambos podem ser quem são. Exato. Ambos têm os seus desejos, necessidades, são respeitados, mas também acolhem o outro, acolhem seus desejos e necessidades e existe uma troca, uma equivalência também. Exatamente. Essa questão da troca, perfeito você falar disso, porque isso também para mim é um dos pontos principais no relacionamento consciente. Você ter equilibrado essa lei do dar e receber. Isso, assim, é algo que eu prezo muito, assim, na nossa relação, eu e o Anderson e eu, que a gente sempre busca estar fazendo pelo outro e o outro sempre retribuindo. E isso faz com que essa troca ela esteja equilibrada e isso sempre gera uma harmonia, sempre fortalece a nossa conexão. Então, o casal também ter esse conhecimento que existe essa lei do equilíbrio, do dar e receber, e na mesma proporção que você faz ao outro, o outro também ele precisa retribuir. A partir do momento que um não estiver dando ou só recebendo, algum problema vai acontecer. Então, não é uma relação funcional. Exatamente. Então, assim, e ter essa consciência, ter esse conhecimento, fica tão mais fácil para você abordar alguma situação, às vezes, quando você sente esse desequilíbrio, porque você pode tratar aquele assunto, aquela situação que te causou, que você percebeu esse desequilíbrio entre o dar e receber, por exemplo, de um tom mais leve, de um tom às vezes de brincadeira, e não com aquela cobrança, olha, porque você não fez, e você faltou comigo, e você me magoou, porque você nunca me escuta, e você nunca faz o que eu quero, enfim, né? Você sai desse lugar, né? Desse eu muitas vezes infantil. Então, assim, outro ponto para finalizar esse relacionamento consciente é os dois buscar ter uma atitude madura, ser realmente adultos, porque muitas vezes quando a gente não tem esse trabalho de autoconhecimento, o nosso eu criança, ele comanda as nossas relações. Então, o eu criança fica aborrecido, fica bravo, fica teimoso, fica magoado, fica orgulhoso, fica vingativo. Então, assim, um eu mais infantilizado. Então, os dois precisam estar nesse processo de adultecimento. Não, vamos tratar aqui como adultos. Vamos buscar resolver isso da forma mais leve, mais consciente possível. Vamos respirar junto aqui? Então, isso é um relacionamento consciente. Maravilha. Algumas características, né? A gente pode observar que é muito de você também estar disposto a fazer o outro feliz. Muito. Não querer ser feliz sozinho, mas também não ser infeliz, para que só o outro seja feliz. O professor Clóvis de Barros fala que querer ser feliz sozinho é uma atitude canalha, porque em um contexto de relacionamentos, né, em um contexto de onde estamos todos vivendo em conjunto, eu preciso ser feliz, porém eu não posso avançar dentro da felicidade do outro, não é ético. Né? Ali falha a moral, falha a ética, e o relacionamento consciente também parte desse pressuposto. Lindo, Sil, porque assim, se o casal tem muito claro esse acordo de que ficaremos juntos para vivermos uma vida em equilíbrio, em harmonia, e uma vida feliz, e aonde os dois priorizam esse desenvolvimento mútuo, essa elevação de consciência mútua, tudo aquilo que ele acontecer na vida deles, e se eles têm esse acordo muito bem enraizado deles, não há nada que eles não consigam organizar e não consigam se alinhar os seus olhares. E quando os dois buscam essa evolução, é muito lindo. Esses dias eu escutei uma frase assim que me tocou muito, porque falava assim, uma das coisas mais belas dentro de uma relação é quando você aprende a se apaixonar pelas novas versões que o teu parceiro apresenta. Olha que legal. Ai, que coisa linda. Realmente, porque assim, ninguém né? é o mesmo. Ninguém é o mesmo. E tem Cada gente que... dia Exato. Um upgrade. Cada dia a gente vai, né, se descobrindo e vindo uma nova versão. E quando os dois amam a nova versão do outro, porque se você busca se aproximar cada vez da sua essência, do seu verdadeiro eu, é claro que você vai ser cada vez melhor, você vai ser uma pessoa, você vai ser um lugar cada vez melhor, mais positivo para o outro. Isso tem mais uma questão aqui, que é dificuldade de avançar dentro do relacionamento. Não sei exatamente, que só ficou essa parte na pergunta, mas provavelmente
é de você conhecer alguém e você avançar, né? Namoro, noivado, casamento. Essa dificuldade. Pelo meu entendimento, assim, é você avançar, vamos dizer, você está num noivado, ou num relacionamento, num namoro, ou num noivado, e para isso avançar para um outro nível de relação, e daí eu trago essa questão de que precisa estar muito claro os desejos e as expectativas que cada um tem dentro daquela relação. Se eu vejo que às vezes assim as pessoas elas se sentem muito receosas às vezes de expor quais são as suas expectativas, porque elas talvez muitas vezes estão indecisas de si mesmo, mas até a indecisão precisa ser exposta. Então, você precisa realmente que o outro, porque assim, nós temos uma existência aqui temporariamente humana. A pessoa ao qual você vai escolher para partilhar da sua vida é uma decisão extremamente importante da sua vida. Você precisa fazer com que aquela decisão seja tomada da forma mais consciente e mais alinhada com aquilo que vai te fazer feliz. Então, precisa haver essa exposição do que cada um espera, porque muitas vezes você está com uma pessoa por um apego e aquilo que a pessoa espera da vida, da relação é diferente do que você, mas você fica no receio de perguntar e ter mais clareza, porque vai que aquilo lá faz o relacionamento acabar de vez. Mas não pode, porque... Às vezes é o livramento que tu precisa. Exatamente, para ir para uma outra relação. Às vezes agradeça talvez, que ainda não evoluiu. Né? Então, assim, a gente está aqui para desfrutar de uma vida assim tão incrível, é tão bom estar aqui vivo e realmente você partilhar da sua vida com alguém que esteja vibrando na mesma frequência que você é maravilhoso. Então, se sente que não está avançando, que vocês estão em frequências diferentes, busque ter uma conversa extremamente consciente, pontue as suas dúvidas, coloque todas as suas inquietudes, prepare um jantar. Pega lá umas taças de vinho e, ó... Tá aqui o nosso contrato. Vamos aqui, ó. Para que eu possa avançar, eu preciso disso, Exatamente. disso. Você também expõe tudo aquilo que você precisa e vamos olhar para isso, ver se há o alinhamento. Se não houver, a gente toma uma decisão. Então, assim, às vezes você é mais racional nas coisas, isso, assim, né? Eu tenho muito, assim, essa racionalidade, né? Então, às vezes precisa, assim, ó, é isso, isso. Então, vamos analisar? E estar aberto para o que o outro vai trazer. Talvez ele vai dizer, não, eu não quero isso. E aí então, você pode sofrer um pouco nesse momento e evitar sofrer muito mais para frente. Depois que você já se apegou mais, você já eventualmente construiu um início de uma família. Uma outra, já construiu toda uma realidade. E depois até mais pessoas acabam sofrendo por isso também. Então, não. Tá com a relação que sente esse desalinhamento, resolve. Criança foge, adulto resolve. Então, traz o teu eu adulto, traz essa parte de você mais evoluída e vamos resolver. Olha só, crianças fogem, adultos resolvem. Bem isso, né? Forte, né? É forte. Já dá uma outra postura interna, né? Sim. Só de você falar assim, eu sou adulto, eu resolvo. A tua postura interna, a tua mente já expande, você já começa a encontrar caminhos de como que você vai resolver isso. E é muito interessante esse olhar para qual postura eu estou tendo, de criança ou de adulto. Porque a criança, ela vai bater o pé e ela vai... Só que também, ela vai tentar, né? Só que também ela vai deixar para o outro a decisão importante. E talvez, o meu relacionamento não está avançando, mas... Você está deixando para o outro a decisão, você não está se posicionando dentro desse relacionamento. E aqui não é sobre você fazer o intimato, talvez, né? Vamos casar. Não é sobre isso, mas você está deixando claro o que é interessante para você, o que não é interessante para você. É uma postura importante. Importantíssimo. Kathleen, o que você entende que é o maior equívoco dentro de um relacionamento... quando a pessoa não tem autoconhecimento, o que pode ocasionar a falta disso? Bom, o primeiro ponto é que se você não tem o autoconhecimento, você vai projetar as suas próprias dores, as suas próprias feridas, as suas próprias histórias na outra pessoa. E aí você vai se relacionar com aquela pessoa
através de um lugar, muitas vezes, de vitimismo, às vezes de ataque. Então, o primeiro equívoco é isso, é você não trabalhar em si alguns aspectos que precisam ser trabalhados e sempre achar que o outro é o problema. Sempre achar que é o outro que é o culpado das situações, sendo que, na realidade, é você trazendo a sua própria bagagem, as suas próprias vivências para dentro daquela relação. Então, esse eu vejo que é o primeiro equívoco. Você não se trabalhar antes, não se autoconhecer antes. E o segundo ponto é que quando a gente deseja relacionamentos, melhorar o nosso relacionamento, eu trago de novo essa questão da comunicação, Sil, porque para mim esse é o ponto principal, assim. Você precisa criar esse ambiente onde ambos se sintam acolhidos, confortáveis, para expor aquilo que precisam, aquilo que almejam. Por quê? Se você busca desenvolver o teu relacionamento, mas sem esse autoconhecimento e sem esse espaço de ambos se libertarem daquilo que estão carregando e que tá fazendo desalinhar o relacionamento, isso pode passar um tempo que eles até voltem, mas depois as coisas voltam, porque os problemas, toda essa bagagem interna, eu vejo assim como se fossem ciclos energéticos, assim. Então, tem momento que aquilo borbulha, que a relação tá trazendo aquele monte de conteúdo que precisa ser resolvido, mas daí o casal não expõe, daí o casal deixa passar, daí aquilo parece que dá uma melhorada. Assentou começou o lodo. a aparecer o luar. Exatamente. Daí o luar, daí começa a esquentar muito tempo o lodo, daí já começa a voltar de novo. E daí começa de novo aquele ambiente caótico. E daí, então, assim, eu vejo muito isso nos relacionamentos, esses ciclos. Então, precisa sentar, conversar, externalizar, se não consegue ter essa habilidade, se não tem essa habilidade de construir esse diálogo, procura pessoas que podem instruir quanto a isso, mas precisa. O maior equívoco é esse, os dois não se esvaziarem. Os dois precisam se esvaziar. E assim, uma coisa muito legal na questão desse relacionamento consciente, Sil, é que a relação não se baseia apenas naquilo que eu te falo e naquilo que você vê de comportamento, mas tem toda uma relação, um diálogo psíquico aqui, uma energia psíquica entre nós. Então, nós estamos falando, nosso inconsciente também está se falando. E se eu guardo aqui um monte de conteúdo que faz essa energia ficar densa, se eu tô aqui, eu posso estar rindo para você, mas se aqui dentro tem aqueles diálogos de acusação, de crítica, não sei o quê, você vai sentir, você vai reagir àquilo também. Sim. Então, a gente precisa se esvaziar. Precisa conversar, ter essa transparência para se esvaziar. Aí sim, a partir desse espaço mais leve, aí a relação volta a ser saudável. Assim. Uau, são tantas coisas. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando. Obrigada a todos que mandaram as perguntas. Adorei. Deixem os comentários aqui abaixo desse vídeo de quais conteúdos vocês gostariam de ver aqui no palco. Deixem as suas perguntas, sigam a Kathleen. E eu quero agradecer muito, muito, assim, de coração, de você ter estado aqui hoje no palco conosco. A tua experiência, a tua densidade de conteúdo é impressionante. A gente fica, assim, presa no que você está falando. E com certeza tem muito mais. E, aliadas a todas essas ferramentas, você com certeza traz uma transformação muito grande. E eu gostaria que nesse momento final você deixasse uma mensagem. Porque eu observo que hoje as mulheres, que é o meu público, que é o nosso público aqui, têm estado assim sofrendo, né? Um pouco desconectadas de quem são, com uma certa dificuldade também de se relacionar, de construir um relacionamento amoroso. É um desejo muitas vezes, mas não conseguem alinhar, não conseguem encontrar esse ponto-chave para fazer dar certo. Qual que é a tua mensagem para essas mulheres em relação ao contexto dos relacionamentos conscientes, tanto no trabalho quanto na vida pessoal? Acho bonito a gente imaginar que cada um de nós é um lugar. Você é um lugar, eu sou um lugar. E como que eu venho cultivando esse meu lugar? Como que eu venho trabalhando interiormente? Que tipo de lugar que eu sou? Quando eu paro para olhar que tipo de lugar que eu sou, o que eu estou cultivando, que tipo de flores que eu estou cultivando aqui? Quando as pessoas vêm até mim, como elas se sentem aqui no meu lugar?
como que elas saem depois de estarem aqui comigo? Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, isso só intensificou o meu desejo de ser cada vez um lugar melhor para mim mesma. Então, não só as mulheres, mas todos nós, a gente está aqui para viver uma vida tão bonita. É possível a gente acessar um lugar assim dentro de nós que a gente olha a vida de um lugar muito mais positivo, muito mais florido. Só que a gente precisa se permitir. Nossa. Então, assim, se permitir se conhecer, se permitir experiências, se permitir dançar, se permitir cantar, se permitir fazer coisas que muitas vezes a gente acaba não deixando, porque a gente fica nesse lugar meio apático, às vezes meio desconectadas de nós mesmos. A gente não cultiva esse nosso lugar alegre, esse nosso lugar otimista. Então, buscar cultivar dentro de si um lugar lindo para se viver. É possível, mas precisa se movimentar, precisa buscar, precisa se permitir. Então, se permita viver uma vida cada vez mais florida e se tornar um lugar melhor. Consequentemente, as outras pessoas, isso vai refletir para elas também. E você vai ajudar as outras pessoas a serem lugares melhores também. Sejam lugares melhores. Olha, não sei se vocês estavam preparadas para essa resposta, mas eu não estava. Maravilhosa. O teu conteúdo engrandeceu demais esse nosso episódio de hoje. Espero ver você mais vezes aqui no palco, porque a tua mensagem ela está diretamente ligada com o nosso propósito aqui, que é inspirar as mulheres a estarem no palco de suas vidas, carreiras. E Kathleen, mais uma vez, muito obrigada. Como que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Conta um pouquinho também da Anabolic Foods, que é o teu negócio também de alimentação saudável. Isso mesmo. Então, a Anabolic Food, então, nós somos uma empresa de alimentação saudável, aquelas refeições fitness congeladas. A gente entrega em todo o norte de Santa Catarina, aqui em Itajaí a gente entrega, Balneário Camboriú, Joinville, Blumenau. Então, são várias cidades. Aliás, também agora acabamos de abrir uma filial em Curitiba, então estamos expandindo aqui, com muito orgulho, assim, trago que a Anabolic é a empresa de alimentação saudável de maior porte de Santa Catarina, então, assim, é um orgulho muito grande. Então, quem precisar de uma alimentação saudável deliciosa, de forma super prática, fala com a gente, Anabolic Food. E o meu trabalho... Anabolic Food, isso. E eu tenho um paralelo com isso também, o meu trabalho como mentora de autoconhecimento, onde eu trago essas ferramentas dentro de um processo, para quem quer viver um processo de autoconhecimento profundo, entender a personalidade, questão sistêmica familiar também, hipnose ericksoniana. Então, eu tenho esse mix de ferramentas e o meu Instagram é @KathleenMZ, KETLYNMZ. E quem quiser me acompanhar, me mandar uma mensagem lá, eu faço o envio de um e-book. Eu fiz um e-book onde eu compilei os conhecimentos que mais fizeram a diferença na minha vida. É um mini introdutório para esse livro aqui, que é bem denso. Então, quem quiser receber ele de forma gratuita, só manda uma mensagem lá que eu faço o envio dessa minha pequena obra aqui, que ajuda bastante no processo de despertar. Uau, que maravilhosa. Gente, enviem, coloquem lá, eu quero. É isso. Gente, muito obrigada pela participação, pelo acompanharem aqui o nosso episódio de hoje. Kathleen, parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço. Compartilhem esse vídeo, compartilhem esse episódio com as suas amigas, enfim, não só as amigas, mas os amigos, com todas as pessoas que você entende que isso pode ser uma pílula de melhoria nos seus relacionamentos, para que essa pessoa possa ter uma vida mais feliz, né? E que ela possa ser um lugar melhor. Ai, que lindo. Nós podemos muito. Que legal. Então, a gente se vê no próximo episódio. Lembre-se, a vida é o palco e você é a estrela.